Fala Dev, fala Numérios, beleza? Antônio Carlos na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje quase ia ficar sem vídeo, foi esquecendo, já são 4 horas. É que eu tô cuidando aqui de algumas coisas que hoje tive que tirar o meu tempo para isso. E, cara, só para não ficar falando o quanto eu tô deixando muitas coisas assim, essas semanas quase não deu para fazer muitas coisas, mas que tal eu trazer para vocês um pouco de uma visão sobre, não só sobre SaaS, talvez. O que vocês acham? Vamos falar sobre isso? Eu sou o Antônio Carlos, trazendo mais um vídeo para vocês. E é o seguinte, já perguntaram sobre o outro notebook que estava na cozinha. Então, é o seguinte, vamos lá. Porque eu migrei de um para outro, certo? E o que isso tem a ver com programação, o que isso tem a ver com SaaS, qual o enredo hoje eu vou contar? E qual seria o meu plano hoje, na verdade, para entregar? Vamos lá. Primeiro, com o i3 e o quadro de RAM, eles são péssimos até para programar, vamos ser sinceros, até para você digitar código, pô, entrava, dava 10 minutos, pronto, superaquecia e tchau. Com o que tem 16 e um i5 ia da 12ª para uma da 7ª geração, a gente sabe que a gente já pode fazer o quê? Vamos lá, o que a gente pode fazer no novo notebook. Vamos trazer só isso. Eu posso usar tanto inteligências artificiais open source, já que também o Linux é um sistema operacional que também pesa menos alguns componentes. Segunda coisa, entendeu? Qual seria o plano ideal para eu fazer? Eu vou estruturar, é uma coisa ainda que eu vou ter que estudar, porque eu estava sabendo de algumas coisas, mas ao decorrer de tantos estudos assim, eu tenho que voltar atrás. Voltar atrás não, quer dizer, voltar a reestruturar o que eu posso fazer e fazer roteiros também. Eu estou fazendo tudo como se fosse um freestyle, né? Tudo agora. Então, tá sendo difícil esses dias, né? Até eu trouxe também vídeo no domingo, coisa que eu não faço, né? Sábado e domingo eu lancei vídeo também. O que acontece? Nessa visão, eu assisti alguns vídeos que me deu para clarear um pouco, né? Estão falando sobre microsites, sobre nicho, que eu vi também um cara que já manja de programação, já manja de desenvolvimento de Python, e fazendo, pedindo para IA fazer, só que ele já sabe o caminho, então ele consegue traduzir para o prompt e pedir, ó, acesse tal pasta, tal planilha, e para você estar na resultado na planilha, tal. Entende agora? E o que um microSaaS, o que a gente pode fazer de microSaaS? Bem, eu não estudei completamente, mas microSaaS você pode fazer pequenos serviços, até mesmo para deixar os seus serviços um pouco mais semi-automáticos, ou seja, quase na ponta da agulha. E, para que vocês não fiquem sem notícia nesse canal no Média, eu vou trazer uma visão seguinte. Você vê que a gente precisa de desenvolvedores que não só sabem lógica de programação, como também sabem programar. Entendeu? Agora tem noção, tem conhecimento de biblioteca, como, por exemplo, o cara estava falando como usar Selenium e se não conhece, OpenPyXL, né? Por quê? Porque é o seguinte, se você pedir para a IA fazer algo e não der, por exemplo, a melhor versão, tanto de framework, tanto de biblioteca, XYZ, vamos colocar bem assim, por exemplo, a versão atual da Selenium, do OpenPyXL, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que a gente está entrando em uma nova era onde as empresas, isso é notícia real, onde as empresas que automatizaram 100% de inteligência artificial, e vocês têm que lembrar bem, eu estudo inteligência artificial, entendeu? Eu fui pegado em uma onda onde faz engenheiro de prompt, onde especialista de IA, né? Assim, de usar automação, fazer automação com o Make, com o N8N, começou a surgir. Só que eu não fui pioneiro nisso, não desbravei, se eu tivesse desbravado, porque há um limite também. O antigo notebook, eu não conseguia acessar, por exemplo, uma coisa básica. 3 telas, né? 3 telas não, 3 abas. 4, 5 já ficava, já não dava para mexer, entendeu? Já parava tudo e tipo, é um caos, porque você tem que reiniciar e fazer o mesmo processo, e acabar ficando de novo. Tanto ficou ruim usar isso na VS-Code. Tanto que meu plano antes de comprar o novo notebook era usar o que eu já tinha, mas eu tive que pedir até, porque, cara, vamos ser sinceros, eu tenho 23 anos, certo? E pesa. Todo homem, todo cara, ele sabe que quanto mais idade, mais pesa para você ter que conseguir as coisas e tal. Então, já vi uma trajetória de muita tentativa e muito, tipo, não deu, não foi, não fluiu.
entendeu? E aí você tem que analisar tudo, qual foi minha culpa, qual foram os meus erros. E eu vou te dizer, acho que um dos maiores erros são a falta de persistência e o medo. Essas são as coisas que vai mais te paralisar. Hoje, eu entrei um pouco assim, tipo, eu não tô na persistência de estar tanto estudando, de entregar o projeto de mais que ele, que já tem uma semana, porque tive outras coisas também para fazer, tive que ajeitar algumas coisas, por exemplo, na questão de currículos, eu fui dar uma estudada mais para ver, fui editar, fui ver uma coisa, fui ver outra, fui ver como tá esse mercado, tanto para eu ter uma noção e não ficar perdido, já que eu tenho um canal. Então são várias responsabilidades e eu estou meio que desorganizado. Eu tenho que reorganizar esse propósito e fazer uma coisa mais correta, entendeu? Então estou tendo uma certa dificuldade nessa questão. E aí, o que acontece com as empresas? Elas automatizaram todo o seu atendimento, todo o seu processo, e o que acabou acontecendo foi o seguinte, que em vez de elas terem lucro ou produtividade, né, ou seja, ali mais ação, eles tiveram recuo, eles tiveram sim um certo prejuízo por ter substituído mão de obra. Primeiro, foi o Mac, não o atendimento, mas convenhamos, já quando a pessoa fala, a pessoa já não entende bem quando você está no drive-thru. E isso são muitas pessoas que falam, né? E aí teve muitos erros nisso daí. Isso é comum. Porque como é que uma tecnologia nova, você vai implementar algo que é novo, sem não ter uma base ali de pessoas que realmente fizeram aquele sistema? Lembra, quem fez IA são os programadores, os engenheiros, cara. Então, entendeu? O hype é bom, muita gente ganhou dinheiro, e ainda ganha, e dá para ganhar. E quando você junta um programador, um desenvolvedor, que sabe com código, mas também estuda IA e sabe quais problemas a IA pode fazer e como solucionar junto até com ela mesma, para ela dar uma guinada, uma acelerada no seu processo, é show de bola. A gente não pode tirar dizer que a IA ela não ajuda na geração de código, ajuda, ela acelera e tal, mas isso é na mão de pessoas que já têm uma certa experiência, entendeu? Muitos conseguem fazer dinheiro sem saber, entendeu? Mas aí vai gerar o quê? Um mercado justamente para quem, opa, vão precisar de dev para isso, entendeu? Então o mercado ele vai transformar. Por quê? Primeiro, muitas pessoas que estavam começando só pelo dinheiro vão deixar de querer esses cursos, entendeu? De querer estudar isso. E sem esses programadores, que poderiam ser ruins, e não seriam muito bons, e não estaria ali para praticamente de querer criar algo, de fazer algo, eu mesmo, eu me encaixo em uma pessoa que não só tem curiosidade, mas é que eu quero construir algo, eu quero saber por isso. Então, mesmo que, tipo, na minha vibe escrever código, mas eu quero construir código, entendeu? O meu propósito é fazer o melhor e ser o bom naquilo, entendeu? E passando capa e tapa, assim, e tal. E desenvolver esse raciocínio, porque é uma mentalidade. Acho que o programador, o desenvolvedor, é uma mentalidade também a sendo criada. Você vai vamos dizer, focando, se atualizando, e isso daí para frente vai dar muito certo. E você já deixou seu like, seu comentário, se inscreveu? Então faça isso agora, nesse exato momento. Vamos lá, apoiar esse canal no Médio, e esse é o Antônio Carlos aqui que vos fala. Nesse mercado de, por exemplo, de microsas, de SaaS e tal, que dão tanto certo, você criou, vamos dizer, pelo, acho que é Black Box, né? Ou pela Laughable, ou pela Bolt, né? New lá. E aí, pô, chega, você tem uma gama de clientes, mas você não sabe programar, você fez tudo isso pela IA e agora? E aí você vai ter que contratar. Aí o pessoal vai contratar para você resolver uma coisa, porque a IA foi um mínimo produto viável, né? Que é o MVP. E aí, você vai ter que o quê? Contratar um dev, você deve, ou seja, nós, vamos lá, pegar um trabalho que às vezes a gente cobraria menos do que isso para construir, vai chegar antes a gente poderia cobrar, por exemplo, R$8 em um microSaaS. Agora, para ajeitar, a gente pode cobrar 12, 16, ou seja, o dobro. Eu estou falando isso em porventuras, entendeu? Em uma média ali, de uma margem. E isso são sênios, são pessoas que estão vendo como a se transforma, estão vendo isso, já estão vivendo isso, entendeu? Essas soluções, essas arrumações. Aí ela vai evoluir, claramente vai ajudar muito, e se a gente não pode, desenvolvedores não pode ficar para trás, entendeu? Não pode, eles vão se atualizar. É uma nova era da programação. E essa nova era pode facilitar muitos de nós, tornar cada profissão um pouco mais fácil, tipo, as profissões que antes
demandavam muito estudo, né? Assim, hoje você pode ter uma progressão em um tempo menor e mais rápido também. E muitas das vezes mais consistente. Você pode criar uma carreira mais consistente ainda. E tudo isso, tudo está em constante mudança, mas aí a gente devemos confiar realmente naquilo e dar ajuda no mercado, para que também o mercado não venha ofuscar o nosso desempenho, porque muitos deixaram de fazer o que estavam fazendo para focar em coisas que, pô, foi só uma onda ali, uma pequena onda muitas das vezes. A onda maior pode estar ainda por vir. E você, que não está olhando isso, não está criando. E muitos devs, você já vê muitos devs aí deixando o seu emprego em locais bons, ganhando bons salários para fazer, porque tem investimento, entendeu? Para fazer uma startup, para fazer alguns SaaS e tal, e eles conseguem vender e escalar, porque você pode utilizar IA para muita coisa, seja para marketing, para fazer código. Então, ela já viabiliza, vamos dizer ali, 40%, 60% do todo o trabalho que você poderia ter, entendeu? Mas isso não significa que você não deve adquirir conhecimento, você deve adquirir conhecimento justamente para poder usar IA naquele sentido, naquele nicho, naquele local. Entendeu? Hoje fica por isso mesmo. Agradeço a vocês que estão aí e ao Criador. Que a Bum de Baixo Maia, Yahweh, esteja nos abençoando hoje, agora e sempre. E você que está aí também, deixa o seu like, o comentário e se inscreva nesse canal no Mério. Valeu e fui, e vamos nessa jornada de ar, mais uma vez, desbravar e criar, vamos dizer, um novo futuro para nós, ou um futuro bem promissor. Vamos nessa busca aí.